Olá, eu sou a Marina Salomão, diretora de projeto do RBNE Consult. E agora vamos começar o nosso webinar sobre o TAC de conteúdo local. Antes disso, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal no link aqui embaixo e ativar as notificações, para que você sempre saiba quando novos vídeos forem adicionados. Então, vamos lá! Então, a gente vai começar o webinar, né, do RBNE Consult sobre o termo de ajuste de conduta de conteúdo local, o TAC. Acho que, como vocês sabem, é um tema bastante falado e muito importante para a indústria, né, de petróleo e gás. Como já foi mencionado pela ANP nos últimos webinars que fizeram, pode movimentar até 2,6 bilhões de reais nessa indústria, né? Um valor extremamente alto, né, para o país. Então, enfim, eu sou a Marina Salomão, sou diretora de projetos aqui do RBNA Consult, e hoje quem vai falar junto comigo é também a Carolina Skinner, diretora de certificação, e o Guilherme Gobi, gerente de projeto de FPSO. Gente, qualquer pergunta que vocês tiverem ao longo da apresentação, por favor, escrevam no chat, que ao final da apresentação eu vou colocá-las aqui para a gente poder responder, tá bom? Bom, obrigado, Marina, obrigado, Carol. Boa tarde a todos. Primeiramente, antes de entrar especificamente no TAC, a gente aqui do RBNA Consult acha importante mencionar todo o contexto histórico do conteúdo local no país. Então, Carol, se você puder passar aí o slide. Então, basicamente... Opa, acho que foi demais, Carol. Volta um, por favor. Já voltei. Tem um certo delay, Tá, mas agora foi. Então, basicamente, né, o conteúdo local se inicia, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né, em 1997, que a gente teve a Lei 9478, que ficou mais conhecida como a Lei do Petróleo. Então, basicamente, essa Lei do Petróleo, ela pôs fim ao monopólio da Petrobras e botou abertura para o mercado privado, possibilitasse para o mercado privado na participação na exploração e produção de petróleo no Brasil. Houve também a criação da política de conteúdo local e também a instituição da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Né? O grande papel da ANP é regular a indústria de óleo e gás, e ela tem papel fundamental na celebração, execução e fiscalização dos contratos de concessão, partilha de produção e cessão onerosa junto aos operadores, né? Então, ela, em nome da União, executa esses contratos. E aí, para vocês entenderem bem essa linha do tempo, né? E aí, mais especificamente voltado para conteúdo local, a gente dividiu as rodadas de licitação em basicamente 3 grandes grupos. O primeiro grupo seria de primeira a sexta rodada de concessão, que se inicia em 1999. Depois, o segundo grupo tiveram grandes mudanças regulamentares, e aí a gente fez essa divisão entre o primeiro e o segundo grupo, que se inicia a partir da 7ª rodada de licitação. E agora, mais recentemente, a partir de 2017, a gente tem os novos contratos que seguem também uma nova regulamentação, e por isso a gente fez essa divisão. Então, nessa linha do tempo, a gente vai ter 3 slides demonstrando para vocês as especificidades de cada contrato. Carol, se você puder passar. Iniciando aí esse primeiro grupo, a gente tem lá as rodadas de licitação da primeira rodada até a 6ª rodada, né? Então é importante mencionar que nessas rodadas de licitação, o que é isso? Nada mais são do que os leilões, né, dos blocos exploratórios, né? E no passado esses leilões eles tinham o julgamento das ofertas, e essas ofertas eram divididas em três etapas, né? Na verdade, as ofertas eram julgadas em 3 categorias. Era o bônus de assinatura, que era quanto o concessionário estava disposto a pagar para ter aquele bloco. O PEM, que era o Programa Exploratório Mínimo, ou seja, um conjunto de atividades que aquele operador deveria fazer assim que ganhasse o bloco para poder levar o bloco na oferta. Então, ele tinha que executar, sei lá, 100 quilômetros de sísmica 2D, um poço de exploratório. Então, a quantidade de tarefas, quantidade de programa exploratório no mínimo, né? A quantidade de tarefas executadas
contavam para ganhar o bloco, e a gente tinha também o conteúdo local. Então, quanto maior era o conteúdo local, mais chance aquela empresa tinha de ganhar aquele bloco na minha rodada de licitação. Então, o peso na oferta do conteúdo local da primeira à quarta rodada era de 20%, na quinta e na sexta o peso de 40%. A comprovação do conteúdo local para esses blocos de primeira a sexta rodada eram baseados em declarações de origem e documentos fiscais, e o compromisso do conteúdo local nesses contratos era um compromisso global e de itens específicos, né? E aí a gente resume basicamente esse primeiro grupo e passa para o segundo grupo, Carol, que aí a gente vai ter aqui uma grande mudança de como eram comprovadas o conteúdo local desses contratos, né? Então, a partir da sétima rodada de licitação, sétima rodada de concessão, até a 13ª e a primeira rodada de partilha, né? Na sétima rodada inicia-se o conceito de certificação de conteúdo local. Acredito que todos vocês conheçam esse conceito, né? E também o contrato de concessão era obrigado a ser cumprido uma tabela de compromissos de conteúdo local. O que é isso, né? No primeiro grupo, como eu mencionei, você tinha um compromisso global, e a partir do sétimo grupo você passa a ter uma tabela de compromissos com subitens, itens e também um compromisso global, o que trouxe bastante complexidade para a área de conteúdo local, para a indústria de óleo e gás, para a comprovação desses requisitos e desses pesos mínimos de conteúdo local que passou a existir. Uma coisa importante a gente mencionar é que a certificação de conteúdo local começou a ser exigida a partir da sétima rodada, que se inicia em 2005, mas ainda não existia a regra da certificação, que só iniciou em 2007, com a resolução ANP número 36 de 2007. Essa resolução ela regulamentou a certificação nessa época, e a gente chama um período de fase de transição, ou seja, contratos de sétima a 10ª rodada que tinham contratos com seus fornecedores até setembro de 2008, não necessariamente não precisavam entregar o certificado de conteúdo local, e sim a declaração, uma vez que não estava regulamentada ainda a certificação de conteúdo local. E aí a gente fica um período, um hiato sem blocos de exploração, que seria um hiato aí de 2009 a 2012. Esse hiato, para vocês entenderem o porquê que não houve as rodadas de licitação nesses anos, porque 2007, 2008 a gente teve a descoberta do pré-sal no Brasil, né? E ficou se discutindo qual seria o melhor regime para explorar esse pré-sal, e aí ficaram fazendo esses estudos até que determinaram que o pré-sal seria leiloado através de uma rodada de partilha de produção. E aí a grande diferença entre a primeira rodada de partilha com os outros blocos, né, com as outras rodadas dentro desse segundo grupo, é que a partilha de produção ela não tinha um peso na oferta no conteúdo local. O conteúdo local era um fixo, estipulado em contrato, mas também ainda seguindo um modelo de tabela de compromisso. E aí a gente bota no próximo slide a tabela de compromisso, só para vocês entenderem a complexidade que era desse segundo grupo de comprovação de conteúdo local. Então, por exemplo, nesse primeiro item aí, a gente tem a exploração, que tinha lá o mínimo e o máximo de conteúdo local de 37% a 55%, e esse seria o mínimo global a ser atingido na fase de exploração, porém ele também tinha que atingir percentuais mínimos nos meus itens. Aí eu tenho ali interpretação e processamento de dados sísmicos, aquisição de dados sísmicos, perfuração e completação, por exemplo. E alguns itens ainda possuem alguns subitens, como, por exemplo, perfuração e completação, você tinha itens de cabeça de poço, revestimento, coluna de produção, e cada um desses subitens também com um compromisso mínimo de conteúdo local. Em prol dessa complexidade e desses altos compromissos de conteúdo local, passou a se discutir, Carol, se você passar para o próximo slide, né? Passou a se discutir, teve um relatório do Tribunal de Contas da União, que identificou que essa tabela de compromisso dava uma complexidade muito grande para o conteúdo local, e também os altos percentuais exigidos em contrato. Então,
a resolução CNPE, e aí não é uma resolução NP, isso é importante, porque o dono da política de conteúdo local é o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, a ANP apenas regulamenta essa indústria. Então, através desse relatório do Tribunal de Contas da União, do TCU, se implementou essa resolução que modificou o compromisso de conteúdo local. Ele passou a ser muito mais simples, tendo apenas compromissos mínimos globais, e, para alguns itens, para a fase de desenvolvimento da produção offshore, um compromisso em 3 macrogrupos, tá? E uma redução significativa do percentual de conteúdo local mínimo exigido nos meus contratos. E a partir dessa 14ª rodada, assim como já não era também na primeira rodada de partilha, o compromisso de conteúdo local era fixo em contrato estabelecido, ou seja, ele não tinha peso na oferta, no meu leilão para julgamento da oferta e ganhar aquele bloco, né? Então, isso é bem importante mencionar, que houve essa mudança, né, dos primeiros grupos em que o conteúdo local ele tinha peso na minha oferta, e a partir desse terceiro grupo isso deixou de existir, tá? Um outro marco importante nessa linha do tempo, nesse terceiro grupo, é a resolução NP 7/2000 de 2018. Então, devido à alta complexidade que a gente tinha nos primeiros e segundo grupos, houve muitas solicitações de pedidos de waiver das operadoras para a ANP, uma vez que eles não conseguiam atingir aqueles compromissos, porque realmente a indústria nacional talvez não tivesse ali a capacidade de atender. Então, o waiver, para quem não sabe, seria a isenção de conteúdo local em determinados itens daquela tabela de compromisso, e devido a esses altos pedidos de waiver e essa complexidade em prol de tentar igualar o compromisso desse terceiro grupo com o que foi feito anteriormente, houve a resolução ANP número 726, que ela estabeleceu os critérios para a solicitação de waiver e permitiu um aditamento do contrato, ou seja, um aditivo aos contratos de primeiro e segundo grupo, em prol de equalizar os seus compromissos de conteúdo local. Então, essa resolução é uma resolução muito importante, que ocorreu em 2018, e ela só foi permitida a assinatura desse aditivo para fases dos contratos em que ainda não haviam se encerrados na vigência dessa resolução, que foi em 12 de abril de 2018. Tá bom? Aí, focando agora um pouco mais até no nosso assunto, né? A gente tem aí ano passado, a gente também não teve rodada de licitação, mas tiveram 2 consultas públicas muito importantes, consulta seguida de audiência pública, para discutir o TAC de conteúdo local, até que finalmente agora, mês passado, a ANP publicou a resolução 848 de 2021, permitindo a assinatura do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Mas antes de entrar ainda no TAC, eu queria demonstrar, Carol, se você puder passar o próximo slide, a diferença entre a tabela de compromisso do segundo grupo, que é de 7ª a 13ª rodada e a primeira rodada de partilha, para os novos contratos. Então, contratos a partir da 14ª rodada, desculpa, seguiam essa tabela com esses compromissos, ou seja, fase de exploração onshore, 50% de conteúdo local mínimo global, fase de exploração offshore, 18% mínimo global, desenvolvimento da produção onshore, 50% global, e desenvolvimento da produção offshore, os 3 macrogrupos que eu citei seriam construção de poço com 25%, coleta e escoamento com 40%, e o EP 25%. Para quem não sabe, o EP é Unidade Estacionária de Produção. Aqui no Brasil, acho que a maioria dos nossos EPs são FPSOs. Então, esse passou a ser o compromisso para os novos contratos. E aí houve uma grande discussão no mercado se esses compromissos seriam aplicados também aos aditivos. E, Carol, se você puder passar mais um slide. Esses compromissos basicamente vieram os mesmos, apenas com uma única mudança. O EP, em vez de ter um 25% global, passou a ter 3 categorias: engenharia, máquinas, equipamentos, construção, integração e montagem, todos com 40%. E essa foi a cláusula estabelecida nesse aditivo contratual para os contratos de primeiro grupo, primeiro e segundo grupo, resumindo, de primeira rodada de concessão à 13ª rodada de concessão e primeira rodada de partilha, que puderam assinar um termo aditivo
caso não tivessem sido encerrados na vigência dessa resolução, que foi em abril de 2018. Eles passaram a ter esse compromisso de conteúdo local, com a única diferença de UEP, de 25% para 40% em 3 categorias. Carol, eu acho que agora, falando um pouco mais do TAC, vou deixar essa parte aí com você. Boa apresentação. Beleza, obrigada, Gui. Bom, gente, então, só reforçando o que a Marina já falou, se vocês tiverem qualquer dúvida aí ao longo da apresentação, fiquem à vontade para colocar no chat. A Marina está recolhendo as perguntas, no final a gente vai abrir para essas perguntas e tentar responder todas elas. E é isso, agora vamos começar sobre o assunto, né, desse webinar, que é basicamente sobre o TAC. Então, como o Guilherme muito bem colocou, é importante a gente contextualizar a história do conteúdo local e também da exigência, né, da regra de conteúdo local através dos contratos e para cada rodada, e para a gente poder entender como é que o TAC vem, né? Então, no que consiste o TAC? A gente fala, muita gente pode não saber exatamente o que significa. Então, o TAC é um termo de ajustamento de conduta, esse especificamente voltado para conteúdo local. A resolução referente ao TAC foi publicada agora em julho, dia 15, é a resolução ANP 848 de 2021, e basicamente um ajuste no descumprimento de conteúdo local de alguns contratos que não puderam ser abrangidos lá pela resolução 726. Então, o objetivo principal do TAC é substituir as multas que estavam já previstas, né, em compromissos de conteúdo local em novos compromissos de investimentos e bens em serviços. Aqui eu acho importante deixar claro que, assim, talvez seja ratificando a política, né? O objetivo principal do conteúdo local é fomentar a economia. Então, não multar os operadores e nem nada disso. O objetivo principal é fomentar e gerar emprego e renda no nosso país. Então, acho que o TAC vem como uma solução a mais para esses contratos de operadores que não puderam ser aditados, então, que ainda estavam com os compromissos de conteúdo local muito complexos e, às vezes, até com percentuais maiores antes da flexibilização, né? Então, basicamente, uma pergunta importante que a gente deve se fazer antes, né, até de entrar no tema especificamente, é assim, quem pode aderir ao TAC? Então, que contratos são elegíveis a esse termo, né? Basicamente, são aqueles contratos, então, que não puderam aderir ao aditamento previsto lá na Resolução 726 de 2018. Então, todo mundo que ficou fora do enquadramento desse aditivo pode aderir ao TAC, desde que contratos que não tenham sido fiscalizados, né, até o final, ou seja, incorrido a multa, e contratos ou fases encerradas antes de 12 de abril de 2018, que foi quando da publicação dessa Resolução 726, né, que viabilizou os aditivos. E é claro, como o Guilherme colocou, os contratos novos, a partir da 14ª rodada, já vêm nesse formato de compromisso de conteúdo local reduzido, não só em termos percentuais, mas também de complexidade. Então, a gente não tem mais aquelas tabelas mais complexas e mais, né, subdivididas. Nos contratos, a partir da 14ª, a gente já tem esse modelo de tabela reduzida que o Gui mostrou. Bom, uma outra pergunta importante é em relação ao prazo de solicitação do TAC. Então, a proposta foi publicada agora no dia 15 e basicamente, quanto tempo, né, se tem para solicitar adesão a esse termo de ajuste? A qualquer momento, o operador pode solicitar adesão ao TAC a qualquer momento, desde a emissão do auto de infração. Então, o processo de fiscalização está ocorrendo, houve o auto de infração, ele pode solicitar a qualquer momento a adesão a esse TAC. Existe um segundo cenário em que pode ser solicitada a adesão ao TAC após o julgamento do primeiro recurso, depois da decisão de primeira instância. Nesse caso específico, quando a solicitação de adesão ao TAC acontece nesse caso, existe um pagamento previsto, a gente vai ver mais lá na frente, que precisa fazer parte dessa proposta de TAC, mas eu vou falar isso mais na frente. E como essa proposta, né, da resolução do TAC foi publicada agora no dia 15, solicitações de TAC, né, de aderência ao TAC, podem ser feitas até 180 dias a partir da data de publicação dessa resolução. Então, essas duas premissas seriam para casos para frente, né, de fiscalizações que vão acontecer,
e essa terceira é para aquelas que já podem solicitar adesão, tem até 180 dias, não só para solicitar, como também para apresentar a proposta de TAC. Carol, só uma Oi. observação que esse esclarecimento foi feito no dia 2, né? Pela própria É super ANP. recente. Então, é super Foi recente. publicar agora. Sim, é super importante, exatamente. Boa, Marina. Bom, aqui a proposta do TAC, basicamente, o que tem que ser enviado para a ANP, né? O que precisa constar nessa proposta? Basicamente, a forma, a quantidade e o valor dos compromissos que estão sendo assumidos. Eu vou falar um pouco mais sobre valores de compromisso e tudo mais, mas basicamente a composição dessa proposta tem que ter de que forma se compromete a atingir esses compromissos de conteúdo local, né? Quem é o agente responsável? Então, a gente pode ter o agente, aquele que era o operador, a gente pode ter um consórcio, enfim. Então, isso é importante estar definido na proposta, quem vai ser o agente responsável por esse termo. Os prazos e marcos temporais para execução dos compromissos. Então, além dos compromissos, nessa proposta de TAC tem que estar definidos os marcos temporais para atingimento desses compromissos. Isso é muito importante porque a fiscalização da ANP vai ser em cima também desses marcos. E os pagamentos obrigatórios e de compatibilização, se for o caso. Esse de compatibilização tem a ver com o perfil que precisa ser comprovado, né? Socioeconômico, enfim, dos solicitantes. E pagamentos obrigatórios também, quando aplicáveis, como é o caso, por exemplo, da solicitação acontecer após a decisão do recurso em segunda instância já. Bom, é importante constar também o valor nominal dos compromissos, que precisa estar em moeda nacional, e esse valor nominal ele é correspondente ao valor de conteúdo local. Então, na proposta de TAC, vão estar explícitos, né, o valor de conteúdo local previsto nesses compromissos. Então, o valor nominal do compromisso, ele representa o valor de conteúdo local e não o valor de investimento. Isso é importante porque quando a gente fala também, até no próprio webinar que teve da ANP, que a gente assistiu, acho que muitos de vocês aqui também devem ter assistido, né? Quando o Bispo falou em volume financeiro, isso é importante ficar bastante claro, que quando ele fala em 1,3 bi, na verdade, 1,3 bi de conteúdo local, né? Então, não de investimentos totais. Então, a ideia do TAC é movimentar muito a indústria em volume financeiro e principalmente em conteúdo local, uma vez que a exigência para cumprimento do TAC é em cima de conteúdo local. Bom, tá, mas e aí o que pode ser contabilizado como conteúdo? O que pode ser contabilizado no TAC, então, né? O que conta como conteúdo local para poder ser contabilizado para fins de cumprimento? Basicamente, definiu-se que aqueles itens, né, e aqueles escopos já abrangidos pelas metodologias atuais, eles não são hoje contabilizados para fins de compromisso do TAC, uma vez que ele já tem seus compromissos de conteúdo local. Então, hoje, o que está definido pelo CNPE, que pode ser contabilizado para compromisso do TAC, são bens e serviços nacionais adquiridos para o exterior. Então, aqueles bens e serviços que estejam sendo adquiridos para serem utilizados em projetos no exterior, isso pode ser contabilizado para comprovação. Operação em áreas concedidas por ocasião da rodada zero. Então, lá na rodada zero, a gente não tinha compromissos de conteúdo local firmados, então, os investimentos que acontecerem nessas áreas, eles podem ser contabilizados para cumprimento do TAC. Atividades sísmicas e estudos para áreas não contratadas, então, no sentido de desenvolver ainda mais aquelas áreas, né? E construção de instalações de produção não integrantes desses contratos de AIP. Ou seja, subsídio, né, basicamente, onde hoje a gente não tem a exigência de conteúdo local, investimentos nessa área podem ser contabilizados no TAC como compromisso. E também é importante deixar claro que, assim, isso também, né, eu acho que para o mercado é importante, que podem ser ampliados esses escopos pelo Conselho Nacional de Política Energética, mas hoje é o que se tem publicado, né? Então, como isso acabou de ser publicado muito recente, pode ser que, numa análise futura, aumente essa abrangência dos escopos que podem ser
contabilizados. Bom, e aí só fazendo, né, como a gente falou, dos que entram, basicamente, para reforçar aqueles que não são contabilizados para cumprimento do TAC, são aquelas atividades já previstas nos contratos de AIP, principalmente porque elas já têm a sua exigência de conteúdo local, utilização de recursos da cláusula de PDI, dos contratos de AIP. Então, aqui a gente está falando de todos aqueles contratos, né, para desenvolvimento. Atividades já previstas ou contempladas por qualquer política ou programas do governo. A gente poderia citar aqui como exemplo o PDFOR, hoje a gente não tem mais o PDFOR, mas enfim, né, que estimulava o conteúdo local também. Então, qualquer outra atividade prevista num programa que estimule o conteúdo local não pode ser utilizada como compromisso para diminuir o compromisso, né, do TAC. E atividades cujo prazo de execução ultrapasse o período de 6 anos, ou cuja aferição do cumprimento não seja possível dentro desse período de 6 anos, porque aí você está fora da janela para atendimento do TAC. E uma novidade interessante, assim, que ficou clara na resolução, é a utilização dos excedentes de conteúdo local para compromisso do conteúdo local no TAC, né? Então, esse excedente utilizado, aquele referente a contratos cujo período de apuração termine em até 6 meses antes do prazo de duração do TAC, ou seja, você tem o TAC, você tem um contrato com excedente de conteúdo local que tem uma previsão de finalizar em até 6 meses antes do prazo de duração do TAC. Você pode utilizar esse excedente como forma de contabilizar o cumprimento do TAC. E é importante também que, caso a fase de exploração ou a etapa do módulo de desenvolvimento já tenha sido encerrada, mas ainda não tenha sido fiscalizado, o operador pode solicitar à ANP uma prioridade na fiscalização desse contrato, uma vez que ele vai poder utilizar o excedente dessa apuração para fins de cumprimento do TAC. Então, possibilitando, né, dando ao operador a possibilidade de solicitar uma prioridade na fiscalização de um bloco que tenha excedente de conteúdo local para usar como forma de cumprimento do TAC também. Bom, aqui o que eu falei que ia mostrar para vocês sobre os valores do TAC. Então, o compromisso do TAC, nesse gráfico a gente pode ver, quando a gente fala lá da multa original, então os contratos que têm multas previstas, o valor de referência do TAC, ele se resume basicamente em compromissos de aquisição de bens e serviços, e aí a gente está falando especificamente de conteúdo local e não de valor investido, a gente está falando de valor de conteúdo local, né, de valor investido no Brasil, certificado, e um pagamento adicional quando aplicável. Esses valores de celebração, né, esse valor de referência do TAC, eles são corrigidos monetariamente pelo IGPDI mensalmente, é isso, E o abatimento no compromisso do TAC se dá através do conteúdo local, que é isso que eu acho importante ficar bem claro, que a questão do valor de referência do TAC é em referência ao valor de conteúdo local. Esse pagamento obrigatório se dá quando a solicitação do TAC se der naquela segunda situação que eu mencionei, ou seja, depois de julgado o recurso que deferiu lá sobre a aplicação da multa. Então, quando isso acontecer, esse pagamento obrigatório é de 30% do valor da multa original. Então, por exemplo, um contrato que tinha uma multa prevista de 1 milhão, foi solicitada a adesão ao TAC após esse recurso, né, ele vai precisar se comprometer com aquisição de bens e serviços de 700 mil e 300 mil ele vai pagar como pagamento obrigatório nesse TAC. Bom, uma coisa importante também é que quando a gente fala da adesão ao TAC, imediatamente a gente pensa, tá, mas será que isso vai ser melhor? Como é que isso fica em relação ao que eu tinha antes? Então, no momento a gente até vai falar isso daqui a pouquinho, mas assim, no momento da adesão do TAC, o processo anterior, do momento da aprovação da proposta do TAC pela ANP,
o processo de multa anterior ele fica extinto. Então, passa a vigorar, basicamente, somente o processo do TAC, né? E é claro que ele é muito benéfico, uma vez que você, ao invés de pagar a multa, você vai poder investir em outros projetos e esse investimento ser deduzido daquilo que você tem como compromisso. Então, é uma flexibilização, né? Assim como a Resolução 726 flexibilizou, permitindo o aditivo, que era algo que trazia o compromisso de conteúdo local para um cenário mais simples, o TAC de conteúdo local também é algo benéfico, né, na grande maioria das vezes, para os operadores, porque, ao invés de um pagamento de multa, você tem o reinvestimento, e principalmente o reinvestimento pensando em conteúdo local, ou seja, em fomentar a economia do nosso país, né? Então, aqui, quando a gente fala... sim, e aí é claro que ele é benéfico desde que cumpridas as exigências e os acordos definidos nesse TAC. Porém, uma vez não cumprido esse acordo, a multa que se passa, né, que o operador, enfim, passa a ter, acaba sendo maior do que aquela anterior. Então, o operador tem a possibilidade de não pagar multa para reinvestir, mas ele precisa cumprir com aquele acordo desde o início, né, e inclusive com os marcos temporais. Então, aqui, a gente demonstra um pouco assim, quanto seria a multa original, né? Fazendo mais ou menos um exemplo para vocês. A multa original, que é composta, né, se a gente for pensar em relação ao TAC, os compromissos de bens e serviços e o pagamento obrigatório, pagamento adicional quando aplicável. Então, ele pega aquele valor de multa original e transforma aquilo em compromisso de aquisição de bens e serviços. O valor de referência do TAC é esse valor de compromisso, que eu reforço, é um valor de conteúdo local, acrescido do pagamento adicional quando aplicável, né? E ele tem marcos temporais. Então, na proposta de TAC que foi enviada à ANP, são demonstrados os marcos temporais e o compromisso que está sendo assumido em cada marco. A apuração vai ser feita também por marco temporal. Então, quando a gente vê ali pagamento contingente, esse pagamento ele se refere ao pagamento de um valor comprometido não atingido. Então, por exemplo, aqui para ficar mais fácil, vou dar um exemplo numérico, né? O compromisso de aquisição de bens e serviços era de 100 mil num certo marco. Foi realizado 90 mil de conteúdo local, foi realizado e comprovado. 10 mil não foram atendidos, né? Ficaram de fora. Pode ser feito um pagamento contingente em relação a esses 10 mil, porém, ele precisa ser de 130% desses 10 mil. Então, o pagamento não seria de 10, o pagamento seria de 13. Mas, uma vez pago esses 13, o TAC continua válido e todas as outras etapas continuam correndo. O que não pode ocorrer é o não pagamento contingente, não havendo o atingimento desses compromissos. Nesse caso, o TAC é desfeito e aí é aplicada essa multa do TAC, que representa um valor bastante alto, né? Que são 50% do compromisso inicial, então 50% do compromisso de aquisição de bens e serviços, mais 130%, que é o pagamento contingente, de tudo aquilo não realizado. Então, o descumprimento do TAC traz uma multa bastante alta, exatamente porque ele é um facilitador, né? Uma vez que você está reinvestindo na indústria. Bom, aqui são alguns cenários. Então, no momento em que é enviada a proposta do TAC para a ANP, ela pode aprovar integralmente, e aí o operador precisa enviar em até 30 dias toda a documentação necessária. Ela pode aprovar a proposta de TAC com alguns condicionantes específicos, e aí o operador tem 60 dias para enviar essa documentação necessária, ou ela pode reprovar a proposta de TAC. Carol, Oi. Só uma observação, enfim, só voltando alguns slides sobre as atividades que o CNPE pode aumentar. Na verdade, Aqui. saiu hoje que o CNPE, na verdade, ele já aprovou mais atividades. Enfim,
Hoje, o CNPE, eles aumentaram essa lista, né, de atividades, incluindo investimentos nacionais em refino e distribuição de petróleo e gás, enfim, descomissionamento. Então, assim, boa. é uma ótima notícia, né? E fresquinha, né? Voltando um pouquinho, porque foi hoje, né? Então, boa e fresquinha. Exatamente, que saiu um decreto, mas, enfim. Muito bom. Boa, Marina. Então é isso. Te não, interromper. Imagina, por favor, interrompam. O fato de que o CNPE pode aprovar novos escopos, né, realmente já está sendo efetivo. A gente está tendo aí essa notícia de que hoje já foi aprovada. Então, a parte de refino, é isso? Isso. Boa. Muito legal. Então, tá. Então, deixa eu voltar aqui. Bom, então aqui falei sobre a proposta, ela pode ser aprovada com ressalvas, né, condicionantes, ou reprovada pela ANP. Tem que ser feita uma série de análises, né, para essa aprovação. Bom, achei importante trazer alguns pontos. A minuta foi publicada, não só, quer dizer, a resolução foi publicada, e também a gente tem lá a minuta do contrato, né, do TAC, e achei importante alguns pontos para trazer para vocês, que, primeiro, o requerimento do TAC, da celebração do TAC, ele pode se referir a mais de um auto de infração, desde que seja do mesmo grupo de proponentes, né? Assim, se a gente vai falando de consórcio, esses autos de infração têm que se referir ao mesmo grupo. Se for de operador, apenas ao mesmo operador. O agente responsável deverá apresentar periodicamente a execução física e financeira dos compromissos assumidos no TAC. O que isso quer dizer? Através de um relatório. Então, vão ser enviados relatórios periodicamente para a ANP desses compromissos, né? Que tem bastante similaridade com os RCLs, então, do que já são enviados hoje pelos operadores. E tem sempre, nesses relatórios, é necessário também sempre comprovar a capacidade econômico-financeira para a execução do restante do que está previsto nesse TAC. Então, lembra, como eu disse, são marcos temporais importantes que vão ser acompanhados, e a execução do TAC consiste na execução de todos esses marcos sequencialmente, né? E aí também o que eu falei lá no início, mas que eu acho que é muito importante reforçar, que o processo administrativo sancionador, né, relativo lá ao auto de infração anterior, objeto do TAC, ele é suspenso quando recebido o requerimento para celebração do TAC, ou seja, enquanto a análise da ANP está pendente, esse processo está suspenso. Se essa análise for favorável, se a proposta de TAC for aceita, o processo é extinto e passa a valer as regras do TAC. Se a proposta for recusada por alguma razão, não com condicionante, né? Se ela for efetivamente recusada, o processo volta de onde ele parou. Então, isso é importante. Assim, no momento da adesão ao TAC, passam a vigorar as regras previstas aqui no TAC. Bom, aí como eu falei do relatório, então vão ser enviados relatórios periódicos à ANP para acompanhamento não só do cumprimento das exigências do TAC, como também o cumprimento das exigências por marco temporal. E, basicamente, como o compromisso do TAC é em cima de conteúdo local, todos esses investimentos precisam ser certificados. Então, e foi aí também que eu falei um pouco da similaridade com a RCL, a gente tem o papel do organismo de certificação, né? Nós, o RBNA Consult, por exemplo, emitindo o certificado para esses investimentos, para que eles possam ser reportados nesses relatórios à ANP, como maneira de demonstrar o cumprimento desses compromissos. Bom, é isso que eu já falei, apertei, eu sempre me enrolo um pouco com essas apresentações, mas é isso. Os escopos precisam ser certificados, né? E a entrega é anual desse relatório, assim como o RCL também, e o valor, nesse relatório são descritos os valores totais de bens e serviços, sem impostos, quando serviços de ISS, bens, IPI, ICMS, discriminando o que é nacional para fins de cumprimento do TAC e o que é importado como forma de demonstrar o investimento. Mais uma vez, para fins de cumprimento do TAC, contabiliza-se aquilo que é nacional. Isso, para mim, de toda a nossa apresentação, eu acho que talvez seja o que é mais importante. Bom,
A gente quis trazer para vocês os pontos que a gente entende que eram mais importantes lá da resolução publicada. A gente sabe que isso gerou uma ansiedade grande no mercado, né? Até como foram várias audiências públicas, enfim, várias contribuições, e é um assunto bastante importante porque realmente pretende movimentar bastante a nossa indústria. Então, é isso. Abrimos agora para perguntas, mais uma vez, em nome de todos nós, agradecemos pela presença. Estamos longe, mas é bom poder estar junto aqui, né? Mesmo que remotamente, mas é importante. Então, muito obrigada e fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem.